Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 7, versos do 15 ao 20, dia 25 de junho, traz para nós uma exortação e uma chamada de atenção para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. E Jesus dá algumas características do falso mestre, do falso profeta. Veja, Jesus diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. E aí Jesus vai dizer algumas características deles, dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Ou seja, a primeira coisa que nos faz identificarmos um profeta, nos faz identificar um profeta, é a sua dissimulação. Eles se passam por uma coisa que eles não são. Eles se passam por pastores, por profetas, sem serem pastores, sem serem profetas. Por exemplo, pastores verdadeiramente, que são pastores lícitos, que foram ordenados verdadeiramente, são aqueles que são ordenados por bispos que foram ordenados por bispos que foram sucessores dos apóstolos. Então, todo presbítero, todo diácono, todo bispo que não faz parte da única igreja de Cristo é um falso profeta, é um falso mestre. E muitas vezes, meus irmãos, eles fazem isso até sendo eles mesmos enganados, estando eles mesmos achando que estão fazendo aquilo que Jesus realmente ordenou fazer. Muitos até pensam, estão convencidos, porque infelizmente o apóstolo São Paulo vai dizer, não infelizmente ele diz, mas ele diz que infelizmente um espírito de mentira, de engano e de erro recairá sobre muitos. E muitos pensarão que são profetas, que são apóstolos, autos-intitulados apóstolos. Aqui no Brasil mesmo nós temos inúmeros apóstolos e também apóstola, que se auto-intitularam apóstolos. Ou seja, eles vêm com a aparência de pastores, de ovelhas, porém, por dentro, são como lobos ferozes. E aí Jesus vai dizer como nós podemos reconhecê-los. Jesus vai dizer, vós os conhecereis pelos seus frutos. Quando você vê esses falsos pastores, esses falsos mestres, atacando a Igreja Católica, atacando a Santíssima Virgem Maria, atacando os santos, atacando a Eucaristia, negando a confissão, porque Jesus vai dizer, soprando sobre eles, disse Jesus, recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou. O Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar pecado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí ele vai dizer, todo pecado que vocês perdoarem serão perdoados. Todos os pecados que vocês retiverem serão retidos. Aí esses pastores, esses falsos mestres, falsos pastores, vão dizer, não, ninguém pode perdoar pecado. São Mateus capítulo 7, ou melhor, capítulo 9, versos do 1 ao 8, vai falar de um homem que Jesus perdoou o pecado deles. E aí alguns falsos mestres, ali no meio dos fariseus, disseram, quem é este homem para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E lá no versículo 8 de São Mateus, capítulo 9, no versículo 8 de São Mateus, capítulo 9, é dito o seguinte, meus irmãos. É bem interessante isso aqui, porque nós podemos ver nitidamente a instituição do sacramento da confissão. Só para contextualizar um pouco o que eu estou dizendo, no capítulo 9 de São Mateus, ali por volta do versículo 8, depois que Jesus disse que aquele homem tinha os seus pecados perdoados, aí vão dizer, que blasfêmia, que blasfêmia, só Deus é capaz de perdoar pecado. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si, este homem blasfema. Jesus respondeu-lhes o pensamento, Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes, por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso,
A multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens, poder de perdoar os pecados. E é isso que nós podemos ver, podemos enxergar nitidamente quando algumas pessoas, esses tais falsos pastores aí, vão começar a blasfemar contra a confissão, contra a Eucaristia, contra a Virgem Maria, contra os santos. E aí Jesus diz: vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Auto-intitulados pastores, mas que só pensam em dinheiro. O ídolo do dinheiro, Mamon. Auto-intitulados pastores, mas que só pensam em dízimo. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver nitidamente que nós estamos hoje no Brasil como que dentro de um celeiro de falsos mestres e falsos pastores, e que tem se levantado com força contra a única igreja de Cristo. E nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados, porque assim como Satanás se disfarça de anjo de luz, esses falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores se disfarçam de apóstolos de Cristo, de profetas de Cristo, de pastores de Cristo. Mas na verdade, Jesus está dizendo que eles são disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e não se esquece, deixa o teu comentário, porque isso ajuda o canal a ser apresentado pelo algoritmo do YouTube a mais pessoas. Amém.